Olá a todos e bem-vindos de volta para mais um vídeo. No vídeo de hoje, antes de tudo, graças a Deus é sexta-feira, né? Vamos dar uma olhada no estado atual do mercado. Quero falar de novo sobre a história da Meta. Já discutimos isso na quinta-feira, mas preciso retomar porque está ficando realmente ridículo. Vamos falar também sobre a SoFi, os anúncios de ontem. Temos algumas, notícias sobre cibersegurança. Se você observa suas empresas favoritas de cibersegurança, deve notar que todas estão caindo. Você pode se perguntar o motivo disso. Bem, você pode apontar o dedo mais uma vez para o suspeito de sempre, que é o Claude da Anthropic. Vamos encerrar o vídeo falando sobre o que você poderia estar fazendo e o que não deveria estar fazendo agora. Vamos analisar alguns nomes específicos porque quero dizer, nada está realmente seguro. Muitos falam, olha essa ação, caiu 40%. Empresa ruim. Bem, mesmo se olharmos para os nomes grandes e muito populares por aí, eles também caíram bastante. Sophie caiu mais de 40% no ano até agora, Robinhood caiu 40% no ano até agora, claro, Duolingo caiu ainda mais do que isso. Mas até mesmo a Microsoft caiu bastante, até mesmo a Meta caiu bastante no ano até agora. Então vamos dar uma olhada em alguns nomes, acho que isso vai ser bem interessante. Conte nos comentários o que está na sua lista de observação, se está juntando dinheiro ou o que tem comprado. Compartilhe nos comentários. Se gosta desse tipo de vídeo, já sabe o que fazer. Se quiser me apoiar, confira o link na descrição. Tem também um comentário fixado com as 10 melhores ações para comprar agora ou acesse full.com/cashinvestor. Obrigado. Então agora, antes do mercado abrir, provavelmente quando eu terminar a gravação, o mercado já vai estar aberto. Mas agora, você ainda pode ver bastante coisa no vermelho. Meta está caindo mais, 1,5%. Microsoft mais 1,2%, Google 1,4%, Nvidia 0,6%. Então ainda tem bastante vermelho aqui. Netflix está subindo 1,4%. Por que isso? Bem, eles estão aumentando os preços mais uma vez. Vamos dar uma olhada em uma nota de analista sobre isso. Ainda está em torno de 93, 94 dólares por ação. Nota da Evercore Easy. Mark Mahaney atribuiu recomendação de desempenho acima do mercado à ação. A classificação e o preço-alvo de 150 dólares foram mantidos. Principais destaques. Pesquisa nos Estados Unidos e Japão indica que o poder de precificação persiste, forte engajamento mantém a retenção e a taxa de cancelamento segue resiliente. Apenas 31% estão muito propensos a cancelar após um aumento de $1. E 48% relatam baixa probabilidade de cancelar, indicando uma maior tolerância a preços. Agora, é claro, desde o início dos anos 2010, o preço de uma assinatura da Netflix aumentou substancialmente. Todos sabemos disso, mas neste caso também podemos dizer que o preço aumentou bastante, o que não gostamos. Nós não gostamos de pagar mais pelo que parece ser a mesma coisa, mas nesse caso eu não acho que seja a mesma coisa porque o catálogo de conteúdo aumentou bastante. Eles adicionaram shows ao vivo, adicionaram esportes, então eles colocaram algumas coisas extras na plataforma para justificar os aumentos de preço. Sei que muitos não gostam dos aumentos de preço, mas não dá para dizer que estão pagando pelo mesmo produto exatamente. Sim, é um aplicativo de streaming, mas o conteúdo, o que você está recebendo dele, na minha opinião, o valor aumentou ao longo dos últimos anos. Aumentou tanto quanto o preço subiu. Ok, isso é discutível. Seguindo em frente ou voltando à discussão sobre a Meta que tivemos ontem. Meta e YouTube foram considerados negligentes em caso histórico de vício em redes sociais. Um júri concluiu que empresas prejudicaram uma jovem usuária com recursos de design viciantes, causando sofrimento mental. Falamos e discutimos isso ontem. Concordo, como já disse. Sou acionista e usuário da Meta, mas concordo. Sim, acho que crianças muito pequenas não deveriam estar nas redes sociais, mas sim brincando com amigos. Não deveriam ficar presas ao celular. Falar é mais fácil do que fazer. Não sou pai, mas essa é a minha opinião. Agora, nesse caso, primeiro de tudo, já existem, como eu disse ontem, já existem coisas que você pode fazer nas configurações do Instagram para se proteger desse tipo de coisa. É possível definir limite de tempo, mesmo com menos de 16 anos. Com menos de 13, acho que nem é permitido. Com menos de 16 anos, você precisa de permissão de um responsável, e esse responsável também pode controlar o tempo que você passa no aplicativo. Então, existem medidas que foram implementadas para proteger, claro, os usuários mais jovens. Agora, essas plataformas podem fazer ainda mais? Sim, provavelmente. Mas esse caso agora, claro, abre uma caixa de Pandora. Mas por outro lado, as pessoas têm dito, isso é como os casos do tabaco que vimos há muito tempo atrás.
Sim e não, porque sim, também há muitas coisas positivas que podem acontecer nas redes sociais. Agora, isso também pode levar a, digamos, você é um pai e seus filhos são viciados no conteúdo do MrBeast, porque o conteúdo do Senhor Fera é direcionado para os mais jovens, certo? Talvez adultos também assistam. Você pode dizer que seu filho ficou viciado no conteúdo do MrBeast, e isso o levou a fazer XYZ. Ou meu filho é viciado em McDonald's, ou produtos da Frito-Lay, ou qualquer outra coisa. E é por isso que isso aconteceu. Bem, antes de tudo, sim, esses produtos, esses fast foods, lanches, essas coisas, bem, eles são bons e muito populares porque você pode dizer que eles são viciantes. Então, vamos atrás de todas as empresas que fizeram um produto muito bom? Ok, talvez não tão saudável, Big Macs, Cheetos e coisas assim. Agora vamos culpar todas as empresas dizendo: meu filho ou amigo é obeso, sofre bullying pelo peso e isso é culpa delas. É porque seus produtos, vocês sabem que seus produtos são muito viciantes e mesmo assim continuam vendendo. Bem, nós gostaríamos de algum dinheiro por isso. Como isso vai funcionar? Não vai funcionar. Então, se vocês estão indo atrás da Meta e do YouTube por causa disso aqui, sim, isso abre a porta para irem atrás de todo o resto. Isso tem feito muito sucesso por aí. Pode até ter alguns recursos viciantes. E aí o que acontece? Não sei qual é o objetivo final aqui, por isso acho que é uma reação exagerada. Eu realmente quero ver mais ações acontecendo, mais coisas sendo feitas para proteger as crianças nas redes sociais, mas todo esse cenário apocalíptico em torno da Meta agora não faz nenhum sentido para mim. Eu vejo isso novamente como uma espécie de situação Google 2025, onde eles seriam forçados a vender o Chrome, o Android e outras coisas. Não acho que isso vai acontecer. Agora temos novamente o mesmo analista da Evercore EZ, com classificação outperform reiterada. O preço-alvo de $900 foi mantido. Os principais pontos aqui, e nós temos alguns dados. O grupo de 8 a 13 anos é estimado em um percentual de 1 dígito, na faixa intermediária dos 3,6 bilhões de usuários ativos diários. As plataformas proíbem usuários com menos de 13 anos. As preocupações com a segurança infantil não são novas. Sabemos disso. As redes sociais trazem benefícios em comunicação, entretenimento e conexão. Avaliação em cerca de 16 vezes o PE, próximo ao menor nível em 3 anos após a correção. Provavelmente esse é o PE projetado. Mas, na minha opinião, isso é uma reação exagerada. Infelizmente, e nós já dissemos isso e vimos isso com muitos dos grandes nomes da tecnologia, eu realmente acho que vamos ver isso cada vez mais. Dependendo de quem lidera, vemos mais ataques às grandes empresas de tecnologia. E eu não vejo como isso não vai continuar nos próximos anos. E como vimos ontem, dá para perceber que a Meta voltou a preços que não eram vistos desde abril de 2025. Houve um pequeno gap de alta aqui, que já foi preenchido no gráfico diário. Estamos, claro, sobrevendidos. Se a gente olhar no semanal, o RSI está baixo, mas está no nível mais baixo desde novembro. Em novembro também vimos uma correção, como você pode ver aqui. Mas aqui a gente fez um repique na média móvel de 100 dias. Nesse caso, agora, estamos meio que em terra de ninguém, entre a média de 100 e a de 200 dias. A de 200 está em $438. Será que vamos cair tanto? Não sei, mas se acontecer, provavelmente eu compraria muitas ações. E já que estamos falando da Meta, claro, parte das 7 magníficas. Temos aqui Santova Notis, os 7 magníficos. É isso que temos aqui. Então, do pico até agora, temos a Apple que caiu 11,3%, temos a Nvidia 18,1%, Amazon 18,6%, Alphabet 18,8%, Tesla 24,4%, Meta 30,3% e Microsoft 33,8%. Agora, como isso parte novamente das máximas de 52 semanas, podemos dizer que talvez nunca devesse ter sido negociado nesses patamares. E agora voltamos aos preços normais. Embora eu diria que em alguns desses casos não acho que os preços agora sejam tão normais assim, porque essas empresas continuam melhorando cada vez mais. Sim, ainda temos isso. Qual o retorno do investimento de todo o CAPEX? Bem, ok, pergunta justa. Mas talvez nunca devesse estar nas máximas de 52 semanas, mas também acho que estamos talvez um pouco pessimistas demais agora. Embora algumas pessoas possam discordar, tudo bem, mas só para mostrar que sim, até mesmo as melhores empresas do planeta estão passando por uma boa correção. A gente tem falado cada vez mais sobre talvez focar agora nesses grandes players,
Porque, se você está se sentindo desconfortável agora, por que não investir nessas empresas extremamente lucrativas, muito fortes, que estão sendo negociadas a preços muito atraentes? Em vez de tentar a sorte com sim, talvez possíveis multiplicadoras no futuro, o que ainda é válido, mas talvez agora. A porcentagem de alocação deve mudar nesses tipos de situações. Talvez as possíveis multiplicadoras realmente tenham mais potencial de valorização. Mas se você pode comprar uma Nvidia a 21 vezes o lucro futuro, uma meta abaixo de 20 bem, menos de 20 vezes o lucro futuro, coisas assim, e a Amazon pelo preço mais barato desde 2008, isso de acordo com a Jefferies. Por que não adquirir essas empresas incríveis e dormir tranquilo? Dormir melhor à noite e então, quando o sentimento do mercado e o cenário macro melhorarem, aí você começa a migrar. Ou você simplesmente mantém essas posições, claro, e talvez agora aloque um pouco mais de dinheiro para aquelas empresas de menor capitalização com mais potencial de crescimento. Por que não? Mudando para as ações de cibersegurança, como você pode ver, Palo Alto, CrowdStrike, Zscaler, Okta, SentinelOne Rubrik, todos estão caindo 6, 5, 4% agora numa sexta-feira. Claro, essas empresas e ações também caíram bastante em relação às máximas históricas. Como você sabe, as ações de cibersegurança sempre foram negociadas com um prêmio bastante alto. Então, como você sabe, como acabamos de dizer, agora talvez eles estejam apenas sendo negociados pelo preço correto. E então, o que está acontecendo agora? Por que há mais uma reação exagerada nesse setor? Aliás, você pode colocar o setor de cibersegurança na categoria SaaS-apocalipse. Bem, é por causa do suspeito de sempre aqui, Claude da Anthropic. Então, aparentemente foi uma revisão de documento vazado ou algo assim que foi divulgado. Terminamos de treinar um novo modelo de IA, Claude Mythos. É de longe o modelo de IA mais poderoso que já desenvolvemos. Claro, eles dizem isso toda vez. Mas neste caso específico, eles realmente falam sobre defesa cibernética e segurança cibernética. Então, o Mythos também é um modelo grande e intensivo em computação. É muito caro para nós disponibilizá-lo e será muito caro para nossos clientes usarem. Estamos trabalhando para tornar o modelo muito mais eficiente antes de qualquer lançamento geral. Ao preparar o lançamento do Claude Mythos, queremos ser ainda mais cautelosos e compreender os riscos, além do que já aprendemos em nossos testes. Queremos entender os riscos de curto prazo do modelo em cibersegurança e compartilhar os resultados para ajudar defensores a se prepararem. Agora você pode começar a pensar e dizer, ok, não vejo por que isso seria algo ruim para as empresas de cibersegurança. Bem, antes de tudo, como você sabe, existem diferentes empresas de cibersegurança. O motivo pelo qual eu gosto muito da Rubrik é porque a Rubrik já parte do princípio de que os ataques vão acontecer. A Rubrik parte do princípio de que violações de segurança ocorrerão. E então, quando essas coisas acontecerem, você vai precisar da sua segunda linha de defesa, que é justamente o que a Rubrik faz. Então, no meu caso aqui, eu vejo isso como algo bastante positivo para a Rubrik. E quanto a todas as outras empresas por aí, como a CrowdStrike, a Palo Alto, claro, elas também estão usando IA. Mas nesse caso, o que o mercado teme agora é que vai se tornar extremamente barato atacar empresas e cada vez mais caro tentar se defender. Agora tudo bem, é isso que o mercado pode estar pensando no momento. Mas eu realmente acho que todo esse setor de cibersegurança sempre foi um jogo de gato e rato, certo? Uma história tipo Tom e Jerry. A gente lança um novo produto, tenta se defender das ameaças existentes e também das futuras. Você tenta nos atacar, nós tentamos nos defender e assim por diante. Nessas empresas, eles também atacam suas próprias soluções. Algumas pessoas dizem que as empresas de cibersegurança criam vírus para que seus produtos vendam mais. O que, ok, eu acho que faz sentido. Agora parece que o mercado está dizendo isso, como ocorre com outras empresas de software. Que prêmio, que preço? Essas empresas podem começar a cobrar de outras empresas se, bem, nesse caso, o Claude começa a lançar suas próprias soluções, e as soluções deles são muito mais baratas do que a CrowdStrike, a Palo Alto ou a SentinelOne poderiam oferecer. Embora, eu acho que essas empresas vão usar cloud, vão usar IA para tornar suas próprias soluções muito melhores. Mas agora parece que o mercado não se importa tanto assim. Então, basicamente, é isso que estamos vendo no momento. Mais dificuldades no setor de software, especialmente em cibersegurança. Como você vê na sexta-feira com o mercado aberto, a maioria das ações está no vermelho. O que está em verde é a Micron, o que não surpreende tanto, pois falamos sobre isso ontem. Como isso pode ser um momento DeepSeek para o setor de memória, onde vamos ver um aumento na demanda por memória e não uma diminuição, porque talvez fique mais acessível e mais eficiente.
Passando para um dos nossos favoritos aqui, que é a SoFi. Como você pode ver, a SoFi está agora passando por uma queda de 52,8% desde que atingiu seu pico aqui em novembro. Bem, em meados de novembro de 2025, quando a maioria das empresas de crescimento, aquelas que estavam voando alto, atingiram o pico, uma queda de 52%, e mesmo assim a empresa fica cada vez melhor. Provavelmente é bom destacar isso. No gráfico diário, ela está sobrevendida neste momento. Está abaixo de 16 dólares por ação, apesar de ter anunciado algo bastante positivo na quinta-feira. E é isso, a SoFi expandiu seu negócio de plataforma de empréstimos com vários novos acordos que totalizam mais de 3,6 bilhões de dólares. A SoFi concluiu uma transação de plataforma de empréstimos com um grande banco global para fornecer mais de 1 bilhão de dólares em empréstimos. É uma transação distinta de plataforma de empréstimos com um grupo de serviços financeiros e seguros, totalizando 600 bilhões de dólares em 12 meses. Além disso, a SoFi concordou com os termos de uma nova parceria com uma das 5 maiores empresas globais de gestão privada de ativos, que deve gerar até 2 bilhões de dólares em um período de 2 anos. Antônio Noto afirmou: a entrada de 3 novos parceiros destaca o valor único da nossa plataforma de empréstimos para gestores de ativos, investidores institucionais e parceiros em geral. Ao unir a alta demanda de tomadores a capital institucional, criamos um negócio de baixo consumo de capital e baseado em taxas, que complementa nossa área de empréstimos. Aproveitamos nossa plataforma tecnológica para análise de crédito, precificação, marketing e atendimento. Em 2025, a plataforma de empréstimos da SoFi garantiu mais de 10 bilhões de dólares americanos para atender a alta demanda dos tomadores. Isso não impediu a queda das ações. Agora, o interessante é que se voltarmos para 2025, e na verdade no quarto trimestre, eles geraram cerca de 194 milhões de dólares a partir dos 3,7 bilhões de dólares. Isso representa uma taxa de 5,2%. Em termos anualizados, isso dá 775 milhões. Seu negócio de plataforma de empréstimos vale cerca de 14,8 bilhões de dólares ao ano. Novamente, a taxa de comissão ficará em torno de 5,2%. Então, se olharmos para o que foi anunciado ontem, podemos dizer que, com uma taxa de comissão de 5,2%, isso vai gerar aproximadamente 135 milhões de dólares, talvez até um pouco mais, em receita anual incremental. É algo impressionante agora, certo? E isso é só de um anúncio, isso é só neste momento. E mais uma vez, as ações caíram ainda mais, mesmo com o anúncio de que, com base nas nossas suposições aqui, isso vai aumentar a receita anual incremental em 135 milhões de dólares. 2 analistas, incluindo um do Goldman Sachs, defenderam recentemente a SoFi. A recomendação neutra e o preço-alvo de 25 dólares foram mantidos. Principais pontos: compromissos do negócio de empréstimos acima de 3,6 bilhões de dólares americanos e expansão de financiamento, 1 bilhão de dólares americanos de bancos globais, acordo de seguro de 600 bilhões de dólares americanos e até 2 bilhões de dólares americanos da parceria com gestor de ativos em 2 anos. O sentimento da ANS aqui é neutro, veem positivamente a expansão do financiamento, mas permanecem equilibrados. Bem, eles veem um potencial de valorização de 57,6% com base no preço atual em que estamos agora e no próprio preço-alvo deles. Também a Dandolev, do Mizuho, entusiasta de fintechs, que manteve sua avaliação acima da média e a meta de preço em dólares. Isso representa quase 140% de valorização em relação ao preço em que estamos agora. Aqui comenta-se sobre a nova parceria da plataforma de empréstimos, demanda institucional forte, ajuda a aliviar as preocupações com o crédito ao consumidor e as preocupações com o desempenho dos empréstimos pessoais são amenizadas pelos novos acordos, além de bons resultados no quarto trimestre e orientação otimista. Não estou surpreso. Também não estou tão surpreso que, bem, todos esses analistas realmente adotaram uma postura mais positiva, ou mantiveram sua visão positiva sobre a SoFi, apesar do relatório de venda a descoberto da Muddy Waters, que saiu há uma semana. Sim, a ação realmente caiu, como vimos no dia da divulgação do relatório do vendedor a descoberto e no seguinte. Não acho que ele tenha visto o movimento que esperava. Sim, chegou a cair 5% em certo momento, mas depois, perto do fechamento, recuperou-se bastante. Ainda assim, estamos abaixo do nível anterior. Estamos mais baixos do que quando Noto comprou ainda mais ações. Mas isso está mais relacionado ao macro do que a pensar: ah, o negócio é uma fraude, ou o negócio está indo mal. E esse é o caso de muitos nomes agora. Muitas dessas ações tiveram sim uma correção mais séria do que outros. Se olharmos o desempenho no acumulado do ano, vemos muito vermelho. Sim, é claro, há alguns pontos positivos, mas você pode ver muito vermelho, mesmo em empresas que têm negócios muito lucrativos. Alguns chamam isso de monopolista.
Quero dizer, mesmo se falarmos de uma Mastercard, uma Visa, uma Fico, esse tipo de empresa. Fico, por exemplo, Emir, um bom amigo do canal, vai lançar um relatório mais atualizado sobre isso. Então, se você está inscrito na newsletter dele, nos relatórios de pesquisa dele, espere sair um novo relatório de pesquisa sobre a Fico. Mas toda essa questão sobre a Fico, por exemplo, é que a Fico aumentou o preço em 700% ou algo assim. Sim, tudo bem, 700% parece muito assustador, mas o valor em dólares não é tão grande assim. E também como porcentagem do custo total, certo? Eu não acho que isso tenha qualquer impacto em hipotecas caras e coisas desse tipo. Mas como é um número, um valor que é muito visível, é muito mais fácil atacar o Fico do que atacar todos os outros que também aumentaram bastante seus preços. E o valor em dólares que eles estão aumentando tem um impacto maior do que aquele pequeno aumento em dólares por consultar a pontuação Fico. Então, agora, como sempre, existem duas maneiras de pensar sobre isso. Uma, você não quer fazer nada. Você está apenas guardando seu dinheiro para ver quando a situação começa a ficar um pouco mais estável, quando talvez as coisas já estejam se recuperando. Isso é completamente normal. Você pode operar opções, vendendo calls cobertas e coletando prêmios semanais, reduzindo o prejuízo. Isso também é uma alternativa. Uma possibilidade, ou a outra possibilidade é, ok, você já acumulou dinheiro suficiente, vê boas oportunidades e começa a acumular cada vez mais ações. Alguém me perguntou no vídeo de atualização da carteira, por que não colocar uma grande quantia de dinheiro de uma vez agora, em vez de fazer pequenas compras aqui e ali? Bem, pela situação atual, não sei onde está o fundo, essa é a questão. Não tento acertar o fundo, mas vejo boas empresas com preços bem atraentes. E então sim, toda semana eu estou aumentando um pouco mais essa posição, um pouco mais naquela posição, acumulando cada vez mais ações. Porque meu objetivo final é, claro, possuir o máximo possível de ações nas empresas que eu gosto. E como você viu, isso não me impede também de tirar empresas da minha carteira. Se eu perceber que de repente outras posições estão muito mais atraentes, eu vou cortar as posições em empresas que talvez ainda sejam boas, mas menos atraentes em comparação com o que eu possuo no momento. Você aprende isso com o tempo, pois sei que cortar posições do portfólio, principalmente as que dão prejuízo, às vezes parece uma má decisão. Mas a história me mostrou que geralmente é a decisão certa, então no geral é isso por hoje no episódio de hoje. Me diga o que você acha aí embaixo na seção de comentários. Compartilhe seus pensamentos e talvez preocupações aí embaixo também. Espero que todos tenham um ótimo final de semana. Vejo vocês no próximo. Tchau, tchau.